Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e venho dizer para vocês aí que muitas vezes vocês vão me ver assim com a roupinha assim muito simples, camisa regata. Não é que eu tô querendo mostrar meu braço, não, nem nada disso não, viu, gente? É porque com a barba mal feita, é porque às vezes acontece dos vídeos serem relativamente planejados e às vezes não. Agora, por exemplo, fui em sacolão, fui em padaria, fiz um monte de coisa e nesta última minha movimentação no cotidiano, né, na rua, aconteceu do pai me intuir a fazer esse vídeo que eu vou fazer para vocês. Então, pai mandou, acabou, gente. Eu obedeço, simples assim. Eu tento obedecer pelo menos, né? Nem sempre a gente é tão obediente assim, mas eu tenho tentado. E esse tema é muito legal, muito importante, porque eu mesmo já falei muito nesse tema. E eu acredito que não é só eu, geral. A humanidade tem falhado muito nesse tema, que é essa questão da superioridade e inferioridade. Como lidar com isso, como entender isso, né? Então vamos lá, vamos começar o tema, beleza? Bom, primeiramente vamos pegar a escatologia, um pouco da história, para a gente entender isso melhor. E lembrando que eu estou tentando fazer meus vídeos mais curtos possíveis. Então, para você entender alguns dos conteúdos que vai ser dito aqui, é importante ver o vídeo anterior, que se chama o título agora eu não estou me recordando exatamente, mas chama algo do tipo: é importante saber sobre vidas passadas, reflexões inéditas, ok? É o vídeo anterior a este do canal, tá? Só dá uma fuçadinha no canal aí que vocês vão localizar ele fácil, fácil. Bom, a escatologia religiosa cristã, durante muito tempo, de forma velada, trabalhou essa questão da superioridade. Porque uma vez entendendo o nosso querido irmão Jesus Cristo, né, como não só um espírito superior em evolução, mas o próprio Deus complicou geral, porque fez com que nós, primeiro, não tivéssemos incentivos para evoluir, mas ficássemos refém de perdão e da culpa, né? Ficássemos reféns entre o pecado e o não pecado, ao invés de preocupar com a evolução em si, e que muitas vezes não vai acontecer da noite para o dia, e nem numa só reencarnação. Muitas vezes o espírito tem tantos problemas, e esses problemas são uma dimensão é tão grande para chegar num patamar de espírito superior. Lembrando que eu vou explicar isso ainda, viu? Estou citando isso aqui, mas vou explicar isso ainda. Que às vezes ele tem que ter essa autoavaliação, abstindo do ego, né? Se abstendo do ego, de que numa só reencarnação não daria. Mas as religiões atrapalharam muito para que o espírito pensasse de uma forma evolutiva e não só de uma forma dicotômica entre bem e mal no sentido de pecar e não pecar. Então as religiões, especialmente a religião católica, né, e depois a protestante, como o islamismo e etc., falhou muito nesse sentido e no ajudar a salvar almas, né, pensando no aspecto de ascensão da alma. Porque todo o processo que nós estamos vivendo de ascensão agora já aconteceu com muitos espíritos no passado, gente. Pelo amor de Deus, não vamos ser infantis de pensar que a ascensão só é possível agora, nessa transição planetária. Muitos espíritos já se ascenderam ao longo do processo da história humana, desse último ciclo, nos últimos 6.000 anos, vamos dizer assim. A diferença é a quantidade. Agora é uma quantidade muito maior do que no passado em termos percentuais. Se nós vamos ter hoje aí em torno de 20% ascendidos, já é um percentual muito maior do que no passado. No passado nós tínhamos menos de 1% de espíritos na sua totalidade vivenciando as suas experiências reencarnatórias que ascenderam. E a maioria não foi, né, dentro desse paradigma de religiões cristãs, islâmicas e etc. do passado. Foi mais dentro de um paradigma oriental, com certeza, tibetano, budista e por aí vai. Bom, dito isso, nós entramos numa questão histórica, né? Que a religião cristã católica apostólica romana colocou sim essa questão de superioridade e inferioridade entre os seres, inclusive do ponto de vista material político, né? O Papa era considerado um ser mais próximo de Jesus, sendo que só o cargo de Papa não quer dizer nada, né? Tinha muitos espíritos ali, plebeus, que eram muito mais evoluídos espiritualmente, em termos de experiência de alma,
ou de vivência de alma, ou de idade de alma, origem cósmica, do que o próprio Papa, né? Entre outros cargos, né? Políticos, de poderio econômico da época, na Idade Média, por exemplo, ou posterior, para vocês verem que o imbróglio histórico é gigantesco, né? Como alguns aqui sabem que eu sou formado em História, né? Poderia ficar aqui durante uma hora falando só disso, mas vou tentar parar por aqui na questão histórica, para que nós possamos avançar no tema. E depois vem o próprio kardecismo no século XIX, né? Que foi muito bacana o que o Kardec nos trouxe, muito novo, muito revolucionário, eu diria, no bom sentido da palavra revolucionário. Contudo, gerou muitos dilemas também para até o tempo presente. Quando ele vai falar nas classificações lá sobre espíritos superiores e inferiores, no Livro dos Médiuns. Porque dá uma sensação de que esses espíritos superiores são tão inatingíveis e inalcançáveis que não há possibilidade de reencarnados no momento serem espíritos superiores reencarnados. E há sim, existem espíritos superiores reencarnados. São poucos? São, mas existem. E existem também aqueles que estão quase chegando nesse patamar de espíritos superiores, faltando poucas reencarnações. E estão aqui. Muitos deles, chamados de índigos cristais, já estão aqui. E eu sou um dos índigos, me coloco entre eles. Pois vejam então que essa ideia de superior e inferior, do ponto de vista evolucionário, tem que ser mais do que relativizada, né? Mais do que relativizada. Agora nós vamos entrar num outro patamar, que é o seguinte. As características principais desse espírito superior, reencarnado ou não, né, desses espíritos, vamos dizer, mais evoluídos em relação às demais almas aqui reencarnadas, frente às almas menos evoluídas. São vários os atributos, vários, mas eu quero focar em um agora, que é justamente essa intuição que eu disse no início da live, que é o atributo da fraternidade, do amor, da misericórdia, da paciência e tolerância frente a esses espíritos menos evoluídos. A mesma relação que muitos de nós, reencarnados aqui, acreditando nisso aqui que eu estou falando ou não, tem com os animais hoje, né? Uma relação mais positiva do que no passado. Quando você tem um cachorro, a gente vê nitidamente que é um espírito menos evoluído que a gente. Não precisa nem de ter muito conhecimento espiritual. Mas qual é a sua relação com esse cachorro, com esse animal, com o gato, com o passarinho, seja qual for o animal? É uma relação de amor, de respeito, de uma certa igualdade, mas ao mesmo tempo desigualdade, porque é importante às vezes agir com desigualdade para contribuir com a evolução daquele que está em condição de desigualdade, de evolução espiritual. Por exemplo, se eu for deixar meu cachorro, né, o Dudu, que eu tanto amo, fazer o que ele quiser na minha casa, a coisa vai virar uma verdadeira baderna. Então eu tenho que colocar alguns limites. Mas ao mesmo tempo eu dou liberdades para ele e trato ele como um igual, como um irmão. Da mesma forma tem que ser entre nós, reencarnados, espíritos evoluídos ou não. Então esse é o atributo principal dos espíritos superiores. Porque você imagina só, vamos pegar aí os espíritos superiores, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Jesus Cristo, Sananda, Mestre Lenton, o nosso querido Saint Germain, que vai virar, inclusive, né, governador planetário daqui a uns anos, se já não está nesse trabalho, e entre tantos outros, Astacheran, entre tantos outros, né, para não... Porque se eu ficaria, a lista é gigante. Imagina se eles não tivessem esses atributos. O que seriam? São espíritos superiores, têm tecnologia totalmente superior em relação à Terra. Ou seriam moralmente complicados, ou seja, teríamos sim uma chance de invasão alienígena, destruição, escravidão de nós, que é o que acontece, inclusive, com os espíritos, né? Que são muito evoluídos em alguns aspectos, mas não têm essa condição moral. Por isso não são chamados superiores, inclusive, ou não estão em condições atuais de superiores. Já foram, talvez, aqueles espíritos, por exemplo, da chamada rebelião de Lúcifer, que já falei algumas vezes aqui no canal, os draconianos, os reptilianos, que eu tenho um vídeo falando só dos reptilianos,
que têm esse problema da moral, que tentaram nos explorar, tentaram não, conseguiram, né? Transformar isso aqui num verdadeiro inferno, para além de um planeta prisão ou escola. Transformar isso aqui num problema ainda maior do que já era para o nosso desenvolvimento enquanto planeta escola, né? De provas e expiações. Então imagina se esses seres da hierarquia superior não tivessem essa relação de olhar para nós, que somos espíritos inferiores, com abnegação, com misericórdia, com amor. Nós não seríamos amparados. Para que eles iriam perder tempo nos amparando? Vocês estão entendendo, gente? Se eles perdem tempo nos amparando, é porque essa condição de superior pressupõe amor demais pelos seres menos superiores, inferiores, digamos assim, menos evoluídos. Como a gente tem com os amores dos animais, quando a gente está despertando, evoluindo, como a gente tem com as plantas. Há pouco tempo eu comprei um jardim de planta, cara, estou tendo um amor, um carinho com ela, que vocês não fazem ideia. Todo dia eu coloco no sol, ponho água, coisas assim que se despertaram nos últimos 2 anos. Eu não tinha essa coisa com os animais e com as plantas. Não que eu odiasse, no meu caso, falando de mim, viu, gente? Nesse caso agora. Não que eu odiasse, mas eu meio que ignorava. Como eu já disse para vocês, antes do meu despertar, eu era quase um ateu. Então, eu focava ali na fraternidade entre os humanos, porque né, eu comprava esse discurso de que só os humanos são seres importantes, lutava politicamente em prol né, das dificuldades dos humanos e esqueci o resto, esqueci o reino mineral, vegetal, animal. Eu estou recompondo tudo isso, graças a Deus, com todas as ajudas dos nossos irmãos que estão me amparando nesse sentido, para o meu progresso aqui e meu despertar. Mas eu venho falar, dar o meu exemplo, porque eu acho que tem muita gente com esse problema ainda, né? Da causa animal, da causa vegetal, e e de não entender qual é o papel de um espírito superior. Caso você se sinta um espírito superior, um espírito mais evoluído, não superior nos critérios do Kardec, deixar bem claro aqui, por favor, não me interpretem mal. Não estou usando a classificação do Kardec, porque nesse sentido aí são muito poucos espíritos superiores encarnados hoje. Inclusive, muitos estão em silêncio, ainda esperando a hora certa para agir. Eu estou falando superior no sentido de espíritos muito mais evoluídos do que outros aqui. 2% da humanidade, como os índigos, por exemplo, já foram detectados em torno de 2%, né, reencarnados na Terra hoje. Em torno aí de 144 a 200 milhões de reencarnados índigos. Espíritos bem evoluídos em relação à maioria que vieram cumprir um determinado papel ou não. Vai depender do despertar desses espíritos. Mas eu quero dizer como é o atributo de um espírito superior frente àqueles que a gente pode pensar talvez inferior, menos evoluídos. Eu estou usando superior e inferior o tempo todo, não que eu acredite nesses conceitos. É para justamente quebrar um pouco esse paradigma, que está sendo muito usado, ou nem que seja inconsciente, tá, galera? Deixar bem claro, muitas vezes esse conceito de superior e inferior está o tempo todo no nosso julgamento do dia a dia, nem que seja inconsciente, mas está. Mas está. Eu vejo isso todos os dias nas pessoas. Então, galera, vamos tomar esse cuidado. Espero que eu tenha sido didático, claro, com esses conceitos que eu venho trazer aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, comentem no vídeo que eu vou responder, ou no comentário, ou deixe seu zap, que eu vou chamar também, porque a minha tarefa aqui com esse vídeo, com esse canal, primeiramente, é ajudar vocês no processo de despertar, de quebra de paradigmas, de crenças limitantes e na sua reforma íntima. Mas muitas vezes eu posso não ser tão didático, né, num determinado vídeo ou outro, e aí eu estou aberto para ajudar, tá? Um forte abraço, namastê, fiquem com Deus, uma excelente semana aí, lembrando que amanhã tem um portal 1111 e tem um vídeo no canal que eu falo sobre portais. Não precisa ficar pesquisando o significado do canal, do portal, como eu disse no vídeo. É importante saber que vai vir uma carga de energia muito grande. É um dia bom para ficar mais quietinho em casa, meditando, tá certo? 11/11 de 2022. Um forte abraço, amo todos vocês. Um excelente final de semana aí para vocês que já está chegando já. Namastê.